Queridos irmãos e irmãs de fé, hoje Deus tem uma mensagem especial para você. Se a preocupação te roubou a paz, se sente que as coisas saíram de controle, se a esperança parece ter se apagado dentro de você, então pare um momento e escute. Porque o que vai ouvir agora não chega por casualidade, chega como uma resposta divina. Um lembrete de que o céu segue falando, e esta noite está falando para você. Talvez você carregue dias, semanas ou até meses com uma preocupação que não te deixa dormir. Talvez seja sua situação financeira, sua saúde, seus filhos, seu trabalho ou uma relação que te tem angustiado. Hoje Deus quer que saiba algo muito importante. Enquanto você se preocupa, Deus já está trabalhando. Enquanto você perde o sono, Ele tem tudo sob controle. E hoje Ele quer te dizer diretamente: filho meu, para de se preocupar, eu já resolvi. Fique até o final, porque esta mensagem vai transformar sua perspectiva e renovar sua fé. Além disso, hoje ouvirá o testemunho de um ouvinte de nosso canal que viu como Deus resolveu aquilo que parecia impossível. O próximo testemunho pode ser o seu, mas antes de seguir, quero te pedir algo muito importante. Se esta mensagem já está falando ao seu coração, clique em curtir e se inscreva no canal. Esse pequeno gesto faz uma grande diferença. Permite que o YouTube leve esta palavra de esperança a milhares de pessoas que hoje estão lutando contra a ansiedade, o medo e a incerteza. Quando você curte, comenta e compartilha, se torna um canal vivo do amor de Deus. E te convido a fazer algo especial. Escreva nos comentários seu nome completo ou da pessoa a quem quer dedicar esta oração para que milhares de crentes orem por ela. Também escreva sua cidade ou seu país para que oremos juntos por esse lugar e formemos uma cadeia mundial de bênçãos. Sim, este canal é escutado por pessoas de todo o mundo e Deus vê cada nome, cada comentário, cada coração que se une em fé. Sua participação não é só uma interação, é um ato de missão cristã. Assim que compartilhe este vídeo com alguém que precisa escutar, que Deus já resolveu. Agora sim, respire fundo, porque o que vai escutar, a partir deste momento, não é casualidade. É uma resposta direta do céu para você. Deus sabe como se sente seu coração quando se deita pensando em tudo que não pode controlar. Sabe das noites em que tenta ser forte por fora, mas por dentro se rompe em mil pedaços. Ele sabe que orou, que chorou, que fez todo o possível, e ainda assim, as coisas não se movem como gostaria. Por isso hoje Ele te diz com ternura e autoridade: filho meu, para de se preocupar, eu já resolvi. A preocupação é uma das armas mais efetivas do inimigo. Te rouba a paz, te tira o sono, te paralisa e o pior de tudo, te faz duvidar de Deus. Quando se preocupa, está dizendo a Deus: não confio que você possa resolver isso. E embora não o faça com palavras, seu coração se enche de medo e de impaciência. Mas escute bem, a preocupação nunca resolveu problema algum, nunca mudou situação alguma, nunca melhorou nada. O único que faz é te roubar o presente enquanto teme pelo futuro. E cada vez que deixa que sua mente se encha de preocupações, se afasta um pouco mais da paz que Deus quer te dar. Jesus o deixou muito claro. Em Mateus 6:27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E a resposta é simples: ninguém. Ninguém com nada se preocupando. Ninguém viu um milagre por passar a noite inteira pensando no que poderia sair mal. Mas sim aqueles que viram a mão de Deus atuar quando decidiram entregar-lhe suas cargas, quando decidiram descansar nele, embora não entendessem nada. E aí está o ponto. A preocupação te ata, mas a confiança te liberta. Quando confia em Deus, algo sobrenatural começa a se mover a seu favor. O céu se abre, as circunstâncias se acomodam, as portas se alinham e os milagres ocorrem. No momento preciso. Não quando você o planeja, mas quando Deus o decide. Porque Ele não atua desde a urgência, mas desde a perfeição de sua vontade. E creia,
Ele nunca chega tarde. Talvez hoje se pergunte: e se nada mudar? E se Deus não me escuta? Mas te asseguro que Ele já está obrando, embora seus olhos não o vejam. Talvez não esteja resolvendo as coisas como você esperava, mas sim como você precisa, porque Ele conhece seu caminho, conhece seu limite, e sabe como te levar da preocupação à vitória. Assim que hoje Deus te chama a fazer uma pausa, a respirar, a pôr sua mão no coração e dizer: confio em ti, Senhor. Não porque entenda tudo, mas porque sabe que Ele tem o controle. E quando soltar o que te preocupa, verá como Deus começa a abrir caminhos que antes pareciam fechados, porque não há nada que Deus não possa resolver. Ele já está obrando a seu favor em silêncio, nos detalhes, no invisível. E quando menos esperar, vai dizer: valeu a pena confiar. Deus te diz hoje: para de se preocupar, eu já resolvi. Já notou como a preocupação se mete em sua mente sem pedir permissão? Às vezes começa com um pequeno pensamento: e se não alcanço a pagar? E se não se cura? E se fico só? E sem se dar conta, esse pensamento se converte em um rio que arrasta sua paz, sua alegria e até sua fé. Há pessoas que vivem cada dia com uma carga invisível sobre os ombros. Se levantam cansadas, embora tenham dormido, comem sem fome, mas no interior estão rotas. Já te passou? A preocupação se disfarça, de responsabilidade, de previsão, até de amor. Nos preocupamos porque amamos, porque queremos proteger, porque nos sentimos responsáveis. Mas o problema começa quando essa preocupação se converte em uma prisão emocional, quando já não pode desfrutar do presente porque todo o seu ser está preso no e se. E aí é onde o inimigo ganha terreno, não porque Deus não esteja contigo, mas porque você deixa de ver que Ele já tem o controle. Imagine por um momento uma mãe que não pode dormir pensando em seu filho, que se afastou dos caminhos de Deus. Ou esse pai que faz contas uma e outra vez, porque não lhe alcança para cobrir os gastos do mês. Ou essa mulher que se levanta com o coração apertado porque ainda não chega aquela resposta que tanto esperou. A preocupação não distingue idade, gênero nem condição social. Nos toca a todos em algum momento e é muito fácil se sentir só, no meio dessa batalha silenciosa. Mas escute bem isso: você não está só. Essa angústia que está sentindo agora, Deus a conhece. Essa carga que carrega na alma, Deus a viu, e por isso te está falando hoje, através desta mensagem, porque Ele não quer que siga vivendo assim, com a alma à beira do colapso. Ele não quer te ver se desgastando por algo que Ele já resolveu em sua eternidade. Sabe o que é o mais doloroso da preocupação que nos faz perder momentos valiosos? Nos rouba abraços, nos desconecta de quem amamos, nos impede de ver as bênçãos que já temos, porque estamos demasiado ocupados, olhando o que poderia sair mal. Vivemos presos no futuro enquanto descuidamos o presente, e tudo por uma mentira. A mentira de que você está só com essa carga, de que depende de você resolver tudo, de que se você não o faz, ninguém o fará. Mas hoje o céu vem te dizer o contrário. Hoje Deus mesmo te está recordando: eu estou contigo, eu estou peleando suas batalhas, eu estou obrando a seu favor, embora você não o veja. E sim, pode que esteja em uma temporada difícil, pode que esteja atravessando um vale, uma tempestade, uma noite escura, mas isso não significa que Deus te abandonou. Ao contrário, é aí onde mais perto está. A preocupação também te faz desconfiar de si mesmo, da vida, das promessas de Deus. E pouco a pouco, sem se dar conta, começa a construir uma parede entre você e a fé. Já não ora com a mesma convicção, já não espera o milagre com o mesmo anelo, já não sonha, já não crê, já não sorri com esperança, porque a preocupação fez seu trabalho, te roubou a visão. Mas este vídeo não é só para identificar o problema, é para te tirar desse estado. É para abrir seus olhos e te ajudar a recordar quem é e quem está contigo. Porque se Deus está em sua barca, embora haja tempestade, não vai se afundar.
Se Deus já resolveu, o único que precisa fazer é soltar e confiar. E eu sei que não é fácil, que há feridas profundas, dívidas que não se pagam só, diagnósticos que parecem definitivos, decisões que pesam. Mas por isso hoje Deus vem te falar diretamente para que já não siga carregando o que Ele já te pediu entregar, para que deixe de tentar controlar o incontrolável, para que comece a viver com a certeza de que o que está fora de suas mãos está nas mãos daquele que nunca falha. Assim como o corpo se esgota por carregar peso físico, a alma também se cansa de carregar emoções que não lhe correspondem. E muitos estão esgotados, não porque tenham trabalhado muito, mas porque pensaram demais, porque choraram em silêncio, porque esperaram respostas que não chegam, porque se sentiram invisíveis mesmo diante de Deus, mas não o é. Você é visto, é amado, é sustentado e sim, também é escutado. Esta mensagem não é um consolo barato, é uma verdade poderosa. Deus não quer que siga em piloto automático sobrevivendo entre preocupações. Ele quer te ver viver, sorrir de novo, respirar fundo e dizer: Deus tem o controle. Eu solto minha ansiedade. Porque quando entrega sua carga, Deus atua. E aqui estamos você e eu conectados, através deste momento. Mas mais importante que isso, aqui está Deus falando ao seu coração. Sente como esta palavra toca algo profundo em sua alma. É porque não é uma casualidade, é uma citação divina. E se chegou até aqui, não vá. O que vem a seguir é a chave que precisa para entender como Deus já tem a solução preparada. Prepare-se, porque esta palavra segue transformando corações, e o seu é um deles. Há uma promessa na palavra de Deus que brilha com força no meio das noites mais escuras. É uma promessa que sustentou gerações inteiras de crentes, que levantou corações rotos e que hoje vem tocar o seu. Escute-a com atenção como se fosse escrita só para você. Diz assim em Filipenses 4:6: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas vossas petições diante de Deus. Vê, a Bíblia não te diz, tente resolvê-lo, nem te diz, preocupe-se, até que tudo mude. Não te diz, não se inquiete por nada, nem por sua saúde, nem por sua família, nem por seu futuro, nem por essa situação que parece não ter saída. Deus não faz exceções quando diz nada, e isso inclui justamente aquilo que hoje te rouba a paz. Mas não termina aí, porque depois te dá uma instrução clara. Em vez de se preocupar, ore. Em vez de se angustiar, apresente sua situação a Deus com oração, súplica e gratidão. Porque a preocupação se foca no que falta, mas a oração se foca em quem é Deus. E quando você ora, não só está pedindo, está confiando. Está dizendo com suas palavras: eu não posso com isso, mas sei que você sim. Às vezes cremos que orar é só falar, mas orar é soltar, é confiar, é se render, é dizer: Senhor, já não quero carregar com isso. Faça o que você sabe fazer. E sabe o que ocorre quando ora assim? O versículo 7 responde com uma promessa impressionante. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Que promessa tão hermosa! Deus não só te promete solucionar seu problema, mas que enquanto chega a resposta, Ele promete te dar paz. Uma paz que não se explica, que não depende das circunstâncias, que não tem lógica humana. Essa paz é como um escudo que protege seu coração do medo e sua mente dos pensamentos negativos. É uma paz que desarma a ansiedade e apaga as tempestades internas. Imagina viver com essa paz, ainda no meio da espera, ainda sem ter todas as respostas, ainda quando as coisas não mudam de imediato. Sentir que tudo está bem porque está nas mãos de Deus. Essa é a vida que Deus quer para você. Não uma vida livre de problemas, mas sim livre de angústia. Porque há uma grande diferença entre enfrentar uma dificuldade com preocupação e enfrentá-la com paz.
E aí é onde tudo começa a tomar sentido. O inimigo quer que creia que se preocupar é necessário, que se não o faz você, ninguém o fará. Mas Deus diz: você ore, você confie, você agradeça, que do resto me encarrego eu. E essa é a verdadeira fé, a que não só espera um milagre, mas agradece antes de vê-lo. Porque quando você lhe agradece a Deus por adiantado, está lhe dizendo: eu sei que já resolveu, embora ainda não o veja. Hoje quero te convidar a fazer uma pausa, a fechar os olhos se puder, e pensar no que mais te preocupa. Talvez seja uma dívida, uma má notícia, uma espera que se fez longa, uma relação que está se quebrando. Tome-o em sua mente, segure-o um instante, e agora imagine que o coloca nas mãos de Deus. Solte-o, respire fundo e repita comigo, em seu interior: obrigado, Senhor, porque embora não o veja, confio que já resolveu. Assim de simples começa a mudança, com uma decisão espiritual, com um passo de fé, com uma oração sincera. Deus não te pede que tenha tudo sob controle, só te pede que lhe permita ter o controle. E quando faz, a preocupação perde seu poder. Neste canal Mensagens de Deus Oficial, cremos com todo o coração no poder da palavra. Por isso cada mensagem está baseada no que Deus diz, não no que sentimos, não no que tememos, não no que o mundo opina, só no que Ele promete. Ele promete que se você ora, se confia, se agradece, Ele se encarregará do resto. Pode crê-lo. Pode começar a viver como se a solução já estivesse a caminho. Porque está. E não porque eu diga este vídeo, mas porque o diz a palavra de Deus. Assim que, se esta mensagem tocou seu coração, te animo a fazer algo muito especial agora mesmo. Escreva nos comentários a frase: minha carga está em Deus. Ao fazê-lo, está declarando com fé que já não quer viver com ansiedade, que escolhe confiar. Além disso, deixe o nome da pessoa por quem está orando, ou seu próprio, para que esta comunidade se una contigo. Milhares de pessoas o verão e orarão contigo. Não está só. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja atravessando ansiedade ou preocupação. Faça-o com amor, como quem estende uma mão no meio da dor. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal. Não para seguir um conteúdo, mas para caminhar conosco cada dia nesta fé viva. Aqui encontrará palavra, oração, comunidade e esperança. Porque nesta casa espiritual que estamos formando, ninguém caminha só. Todos somos parte de uma mesma fé. E quando um crê, todos se fortalecem. Assim que fique aqui, porque ainda há mais que Deus quer te dizer. Vamos revelar como o inimigo usa a preocupação para te desgastar espiritualmente. E como pode vencer essa estratégia com a verdade da palavra. Às vezes não nos damos conta do que realmente está por trás da preocupação. Pensamos que é normal, que é parte da vida, que se preocupar é simplesmente estar atento, ser consciente, ser responsável. Mas há algo mais profundo, algo mais sutil, uma batalha que não se vê, mas pesa na alma. Porque a preocupação não é só uma emoção, é uma estratégia. E não qualquer estratégia, mas uma que tem como único objetivo apagar sua fé. Sim, assim como escuta, há uma intenção espiritual por trás dessa ansiedade que te invade pelas noites, por trás dessa sensação de estar atado sem correntes, por trás dessa pressão constante que te impede de desfrutar do presente. Há uma força obscura que não quer te roubar as coisas, quer te roubar a paz. Porque quando perde a paz, começa a desconfiar de Deus. E quando começa a desconfiar, se afasta de seu propósito. O inimigo sabe que não pode impedir que Deus te bendiga, mas pode tentar impedir que você o creia. Então te lança pensamentos disfarçados de lógica. Não vai funcionar, nunca vai mudar. Isso é demasiado grande, talvez não é para mim. E você, sem se dar conta, começa a construir uma prisão com suas próprias ideias, uma prisão mental, espiritual, emocional, uma prisão que não tem barrotes físicos, mas sim muros de preocupação.
E o pior é que se acostuma a viver aí. Aprende a conviver com essa voz interna, que sempre antecipa o pior, que te faz revisar uma e outra vez o que poderia sair mal, que te convence de que se não estiver preocupado, é porque não te importa. Mas essa é a mentira mais perigosa, te convencer de que viver em alerta constante é uma amostra de amor ou de fé, quando na realidade é todo o contrário. A preocupação não é um reflexo de amor, é um reflexo de temor. E o temor, quando se apodera de sua mente, distorce sua percepção de Deus. Já não o vê como um pai protetor, mas como um juiz lejano. Já não o vê como seu provedor, mas como alguém que te tem em pausa. Já não ora com esperança, mas com desespero. E isso pouco a pouco apaga a chama de sua fé. Mas escute bem, isso não é a vontade de Deus para você. Ele não quer que viva apagado, nem temeroso, nem controlado por seus pensamentos. Ele quer te ver livre, confiado, cheio de paz e de gozo. Porque o inimigo pode tentar semear preocupação, mas você decide e se permite que essa semente cresça. E hoje Deus te está dando as ferramentas para arrancá-la pela raiz. Identificar como atua o inimigo é o primeiro passo para recuperar o controle de sua alma. E uma de suas táticas mais comuns é disfarçar o medo de realismo. Já te passou? Escuta uma voz que te diz: tem que ser realista. Isso não vai melhorar. Ou não sonha tanto. Não se ilusione. Mas esse realismo não vem do céu. Porque a fé não é negar a realidade. É crer que Deus pode mudá-la. E quando você deixa de sonhar, e de orar, de esperar, o inimigo logrou o que queria, que se conforme. E não foi criado para se conformar, foi criado para avançar, para confiar, para depender de Deus em cada passo. Por isso, quando a preocupação te paralisa, precisa reconhecer que está sob ataque. Não para ter medo, mas para se pôr em guarda, porque você não está só. Há um exército de anjos que te rodeia e há uma promessa viva que te cobre. E essa promessa diz: maior é o que está em ti que o que está no mundo. Sabe por que a preocupação é tão perigosa? Porque é silenciosa. Não grita, não golpeia, só se instala. E quando menos espera, já dirige seu dia, suas decisões, seu estado de ânimo. E aí é onde entra a confusão. Começa a pensar que Deus não te escuta, que suas orações não servem, que talvez fez algo mal, mas não fez nada mal. Só precisa abrir os olhos e se dar conta de que esteve em uma guerra espiritual sem se dar conta. E agora que o sabe, não tem por que seguir na mesma condição. Agora pode levantar sua mirada, abrir sua boca e dizer: já não aceito viver com medo. Já não aceito viver preocupado. Hoje escolho confiar que Deus está obrando, embora não o veja. Essa decisão já é uma vitória, porque quando reconhece que a preocupação não é seu estado natural, dá passo à restauração. Deus não te criou para viver sob estresse. Te criou para viver em fé. E cada vez que escolhe confiar, em lugar de se preocupar, dá um golpe ao inimigo porque o desarma, porque lhe tira poder, porque o faz retroceder. E isso se logra não com gritos, não com raiva, mas com fé silenciosa, com uma fé que diz: não entendo o que passa, mas sei que Deus está aqui. Nesse canal escutamos centenas de testemunhos de pessoas que venceram a preocupação. E neste vídeo mais adiante conhecerá um que te estremecerá. Porque Deus sempre se manifesta quando alguém decide crer nele, por cima de seus medos. E você pode ser o seguinte: você pode deixar hoje as correntes do temor e começar a caminhar em paz. Assim que aqui vai um convite que vem direto à sua alma. Se esta mensagem está tocando algo em você, deixe nos comentários esta frase profética: já não sou escravo do temor. Escreva-o com fé. Escreva-o para declarar sua liberdade. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que sabe que está batalhando em silêncio, que precisa de uma palavra, uma luz, uma sacudida espiritual, porque você pode ser o canal de Deus para essa pessoa. Inscreva-se agora se ainda não o fez, não por rotina, mas como um ato de fé, como quem diz:
Quero seguir recebendo essas palavras que estão me ajudando a despertar. Este canal Mensagens de Deus Oficial não é só uma plataforma, é um altar de esperança. E fique comigo porque vai descobrir o que a Bíblia diz que pode fazer quando a preocupação toca a sua porta. Vai receber ferramentas, práticas e espirituais que mudarão sua forma de enfrentar a vida. Agora que sabe que a preocupação não é simplesmente uma emoção passageira, mas uma estratégia para te desconectar de Deus, é momento de atuar, e não desde o desespero, mas desde a sabedoria do alto. Porque a Bíblia não só expõe o problema, também nos entrega soluções vivas, práticas e cheias de poder. E sabe qual é o primeiro passo? Reconhecer sua fragilidade. Dizer com humildade: Senhor, não posso mais, mas sei que você sim pode. Quando se atreve a deixar de pelear em suas forças e começa a se render a Deus, então sucede algo milagroso. Sua alma se alivia, sua mente se ordena, e seu espírito começa a respirar. A solução bíblica não é ignorar o que te preocupa, é olhá-lo de frente e decidir não carregá-lo só. Por isso o primeiro passo é orar, com entrega total, não uma oração superficial, rápida, com palavras repetidas. Não, uma oração profunda, onde desabafe seu coração sem filtros, onde fale com Deus como com esse amigo que nunca falha. Diga o que te dói, o que teme, o que espera. Não há oração poderosa sem sinceridade primeiro, porque Deus não responde aparências, responde corações. O segundo passo é renovar sua mente com a palavra. A preocupação se alimenta de pensamentos escuros. Por isso, cada versículo que lê é uma lâmpada que se acende no meio do túnel. Romanos 12:2 nos diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa isso? Que só quando renova seus pensamentos com a verdade de Deus pode experimentar sua paz. Assim que cada vez que a preocupação tocar a sua porta, responda com um versículo. Quando pense isso não vai melhorar, lembre Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Cada palavra de Deus é uma espada que corta a raiz do medo, mas precisa usá-la. Não basta conhecê-la, tem que declará-la. O terceiro passo é praticar a gratidão intencional. Sim, assim como lê. A gratidão é uma arma poderosa, porque a preocupação se foca no que falta, mas a gratidão se foca no que já tem. E quando agradece, embora as coisas não estejam perfeitas, seu espírito se alinha com o céu, começa a ver o que sim funciona, o que sim recebeu as vezes que Deus já te sustentou. A gratidão te tira da escassez emocional e te leva à abundância espiritual. O quarto passo é decidir confiar, embora não entenda. E este talvez é o mais difícil, porque nossa natureza quer certezas. Quer ver antes de crer, mas a fé verdadeira opera ao revés, crê antes de ver. Como diz 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Confiar não significa negar a realidade, significa escolher quem tem a última palavra sobre ela. E essa palavra tem Deus. O quinto passo é deixar de pelear só. Deus nunca quis que enfrentasse as cargas sem apoio. Por isso te deu comunidade. Por isso existe este canal. Por isso estamos aqui milhares de pessoas orando, crendo e acompanhando. A fé não se vive em isolamento. Quando compartilha sua carga, se torna mais leve. Quando abre seu coração, permite que outros orem contigo. E quando escuta uma palavra como esta, não está só. Está sendo sustentado pelo corpo de Cristo. E há algo mais. Precisa recordar constantemente o que Deus já fez por você. Faça memória. Quantas vezes pensou que não ia sair e saiu, crendo que era o final e Deus te surpreendeu? Quantas portas se abriram quando já não tinha forças? Essa história não foi casualidade.
Foi a prova de que Deus é fiel e se o foi ontem, também o será hoje. Não há solução mais efetiva que entregar e descansar. Porque quando você faz o natural, Deus faz o sobrenatural. Quando dá o passo de fé, Ele move montanhas. Quando diz, Senhor, já não posso mais, Ele responde, então deixe-me obrar. E aí começa o extraordinário. Assim que hoje quero te convidar a aplicar estes passos. Não amanhã, não quando tiver mais tempo. Hoje, tome um momento depois deste vídeo e fale com Deus. Leia um salmo, agradeça pelo que tem. Escreva em um papel suas preocupações e depois quebre esse papel, como símbolo de que já não te pertencem. Faça-o com fé, porque essas ações simples, quando estão cheias de convicção, se convertem em atos espirituais poderosos. E aqui estamos contigo. Esta comunidade de mensagens de Deus oficial está crescendo porque cada alma que se conecta se transforma. Porque cada palavra semeada em seu coração produz fruto em seu tempo. Porque você não está aqui por casualidade. Está aqui porque Deus queria te recordar que Ele já resolveu. Compartilhe esta mensagem e inscreva-se se ainda não o fez. Ative o sininho para que não perca as próximas mensagens que Deus tem preparadas para ti. E escreva agora nos comentários a frase, Deus tem o controle. Escreva-o como um ato profético, como quem solta uma pedra que carregava na alma, como quem diz, já não cargo mais com isso, Deus o leva por mim. Agora vamos ver como uma história bíblica reflete exatamente o que você está vivendo e como Deus mudou tudo quando essa pessoa deixou de se preocupar e decidiu confiar. A história que vem pode ser a chave para seu milagre. Há muitos séculos houve um homem que também conhecia de sobra a angústia. Um homem que foi provado em todas as áreas de sua vida, que viu como tudo o que amava se desmoronava ante seus olhos. Seu nome era Jó. A história de Jó não é só um relato antigo, é uma lição viva para todos os que hoje estão à beira do colapso. Este homem era reto, temeroso de Deus, íntegro em sua conduta, e no entanto, de um momento para o outro perdeu seus bens, a seus filhos, sua saúde e o apoio de sua esposa. Tudo que o fazia se sentir seguro desapareceu. Sua familiar, porque assim é a vida. Às vezes cremos que tem o controle e de repente, uma chamada, uma notícia, um giro inesperado e tudo muda. E se pergunta, onde está Deus? Por que permite isso? O que fiz mal? Jó também o perguntou. Também chorou, também se quebrou. Também se sentiu abandonado. Mas fez algo que transformou tudo. Não deixou de falar com Deus. Sim, Jó não entendia nada, mas seguia orando. Não via saída, mas seguia buscando. Não recebia respostas, mas seguia crendo que Deus estava aí, embora guardasse silêncio. E essa fé no meio da ruína foi o que tocou o coração de Deus. Porque a Deus não o impressiona a perfeição, lhe comove a sinceridade. Jó se queixou, gritou, caiu, mas não se apartou. No meio de sua escuridão, Jó pronunciou uma das frases mais poderosas que registra a Bíblia. Está em Jó 19:25. Eu sei que meu Redentor vive e que ao final triunfará sobre a morte. Pode sentir a força dessa declaração? Jó não a dizia com um sorriso nem desde a comodidade. A disse desde o pó, desde as lágrimas, desde a perda, mas também desde a convicção de que Deus não se esquecera dele. E isso é exatamente o que hoje Deus quer que você recorde. Que embora se sinta como Jó, sem respostas, sem forças, sem clareza, seu Redentor também vive, está obrando e está vendo sua fidelidade. E está contando cada lágrima, porque sua história não termina na angústia, termina em restauração. E sabe o que passou com Jó? Deus não só lhe devolveu o perdido, lhe deu o dobro. Restaurou tudo, família, saúde, recursos, honra. Mas mais que isso, lhe revelou sua presença de uma maneira que nunca antes havia experimentado. Jó passou de ouvir falar de Deus a conhecê-lo cara a cara. E às vezes Deus permite que tudo se mova para que você também faça.
Esse viaje do conhecimento à intimidade, da religião ao encontro, da fé cômoda à confiança profunda. A história de Jó não está na Bíblia para te assustar, mas para te animar, para te dizer que mesmo quando tudo parece se desmoronar, Deus segue escrevendo. Ele tem a última palavra e essa palavra é restauração, consolo, justiça, propósito. Talvez sua história hoje se pareça com a metade do livro de Jó, perguntas sem resposta. Noite sem paz, caminho sem rumo. Mas a outra metade também te pertence. Porque Deus não muda. O que fez com Jó o fará contigo. Não da mesma forma. Não com os mesmos tempos. Mas com a mesma fidelidade. Porque Ele não se esquece dos que confiam. Nem abandona aqueles que o buscam com sinceridade. Este exemplo bíblico não é uma metáfora. É uma realidade espiritual. É um espelho do que pode suceder quando, em lugar de se render à preocupação, se rende a Deus. E essa rendição não é debilidade. É força, é sabedoria. É a chave que abre o que parecia fechado. Talvez hoje não possa entender por que está passando o que está passando, mas pode escolher o que fazer. Enquanto tanto, pode, como Jó, levantar sua voz e dizer: não entendo nada, mas confio que meu Redentor vive. Essa frase muda o rumo de qualquer história, porque não se trata de entender, se trata de confiar. E se neste momento sente que essa história ressoa com a sua, faça um ato simbólico. Escreva nos comentários: meu Redentor vive. É uma declaração de fé, uma proclamação no meio do caos, uma palavra profética sobre seu processo. E se te nasce, compartilhe brevemente qual carga está entregando hoje. Aqui ninguém julga. Aqui todos estamos a caminho. Lembre que este canal é um lugar de refúgio. Aqui lemos cada nome, cada história, cada petição, porque cremos no poder da intercessão e cremos que, quando dois ou mais se ponham de acordo em oração, algo se move no céu. Siga se conectando com esta palavra. Ainda há mais que Deus quer depositar em você, porque depois de conhecer o exemplo de Jó, entenderá ainda melhor como aplicar ferramentas espirituais que não só sustentam sua fé, mas te fazem avançar mesmo no meio da dor. Quando a alma se sente frágil, quando o coração treme por dentro e a mente se enche de vozes que não deixam em paz, é aí onde mais precisamos nos agarrar de ferramentas espirituais reais, não de fórmulas vazias nem de frases bonitas, mas de práticas que alimentem a fé, que silenciem a ansiedade e que conectem seu espírito diretamente ao coração de Deus. A primeira grande ferramenta é a oração intencional. E não me refiro a só orar pela manhã ou antes de dormir. Me refiro a criar momentos concretos em seu dia onde se sente frente a Deus, sem pressa, sem interrupções, sem máscaras. Faça-o embora só tenha 5 minutos, mas que esses minutos sejam seus e dele. Ore com suas palavras. Não precisa de linguagem perfeita, precisa de um coração disposto. Diga tudo. Nomeie seus medos, suas dúvidas, suas feridas, porque cada vez que fala com Deus, algo dentro de você começa a curar. A segunda ferramenta é a leitura constante da palavra, não como uma tarefa, mas como um refúgio. A Bíblia não foi escrita para adornar prateleiras. Foi escrita para iluminar corações rotos. Quando lê um salmo, um evangelho, um provérbio, está deixando que Deus mesmo te fale. A Bíblia não é um livro velho, é uma voz viva. E cada palavra que entra em sua mente entra também em seu espírito e começa a produzir fruto. Não sabe por onde começar? Te entendo. Por isso quero recomendar-te algo especial que criamos com muito amor e oração para você. Se chama Mensagens de Deus, tu momento diário com Ele. É um livro digital cheio de devocionais, orações poderosas, versículos inspiradores e palavras que parecem escritas justo para esses dias difíceis, em que sente que não pode mais. Este livro não é só um texto, é uma guia emocional, um companheiro espiritual. Pode lê-lo cada manhã antes de começar seu dia ou cada noite,
quando o silêncio se torna pesado. Está desenhado para que encontre consolo, direção e força, não importa em que etapa esteja. E o melhor é que pode acessá-lo de imediato desde a página inicial do canal. Há um presente especial para quem o baixa com fé. Não é uma transação comercial, é um ato de amor. Tome-o como uma extensão desta mensagem, como um abraço escrito desde o céu. A terceira ferramenta espiritual é a adoração profunda. Isso não se trata de cantar bonito, se trata de fechar os olhos e deixar que sua alma se incline ante a presença de Deus. Pode fazê-lo com música suave, com cantos que te conectem, com silêncio sagrado. Quando adora, tudo mais se faz pequeno. A preocupação perde força, as dúvidas se apagam, porque onde há adoração verdadeira, a atmosfera muda. E a outra ferramenta que não sempre valoramos o suficiente: o descanso sagrado. Sim, descansar também é espiritual. Não é débil por precisar de pausas. É humano. E Deus não te desenhou para viver esgotado, preocupado no limite. Tomar um dia, uma tarde, uma hora para simplesmente respirar, orar, meditar também é um ato de fé. É dizer a Deus: confio tanto em ti que posso deixar de correr sem sentir culpa. Outra ferramenta poderosíssima é a comunidade de fé. Não caminhe só. Escreva-nos, comente, una-se em oração com outros. Quando compartilha sua carga, permite que outros te sustentem espiritualmente. Não nascemos para a solidão. A Bíblia diz que, onde há 2 ou mais reunidos, em seu nome ele está aí. Assim que, cada vez que compartilha nos comentários, não só está escrevendo palavras, está ativando intercessão, está levantando uma cadeia de oração real, viva, poderosa. Percebe? Não está indefeso. Tem armas celestiais, tem a oração, a palavra, a adoração, o descanso, a comunidade, e tem o acesso direto ao coração de Deus. E se ainda não o fez, este é o momento perfeito para baixar o livro Mensagens de Deus, do momento diário com Ele. Lê-lo devagar com uma xícara de café, com o coração aberto. Volte a Ele cada vez que se sinta só. É uma ferramenta simples, mas profundamente poderosa. Foi escrito com o propósito de te sustentar, te consolar e te recorda que cada dia com Deus é uma oportunidade para começar de novo. Escreva nos comentários: eu oro, eu confio, seu compromisso com este caminho espiritual. E se já baixou o livro, conte-nos qual mensagem te tocou mais. Se não o fez, vá à página principal do canal e faça-o agora. É seguro, rápido e transformador. Inscrever-se também é parte desta caminhada espiritual. Ao fazê-lo, se une a uma comunidade que não julga, que não pressiona, que simplesmente caminha contigo com fé, palavra e esperança. Siga caminhando conosco. Ainda resta um testemunho que precisa escutar. Um que pode refletir sua própria história. Um que pode acender a esperança que crê apagada. Deus segue falando e você segue sendo parte de seu plano. Há pouco recebemos uma mensagem que estremeceu todo o equipe desse canal. Era de uma mulher chamada Patrícia de Guadalajara, Jalisco. Nos escreveu com o coração na mão. Sua história parecia saída dessas temporadas em que tudo, absolutamente tudo, se decompõe. Ao mesmo tempo, Patrícia estava enfrentando uma crise financeira devastadora. Seu negócio, o que com tanto esforço havia levantado durante anos, colapsou. Seu esposo perdeu seu emprego. Seu filho maior adoeceu e, como se fosse pouco, começou a experimentar episódios de ansiedade severa. Não podia dormir, não tinha apetite e sentia como se sua mente não pudesse se apagar nunca. Se levantava pelas madrugadas para chorar em silêncio para não acordar sua família. E no meio dessa escuridão, uma noite buscou no YouTube algo que pudesse acalmar seu coração. Foi assim que encontrou um de nossos vídeos e diz que ao escutá-lo sentiu como se alguém estivesse lendo os pensamentos mais ocultos de sua alma. Não era o vídeo, era Deus lhe falando palavra por palavra, lágrima por lágrima. Se sentiu vista,
escutada, amada, e pela primeira vez em muito tempo orou com sinceridade, sem esperar resultados mágicos, só desejando descansar em Deus. Patrícia decidiu fazer algo simples, mas poderoso, se uniu a nós em oração. Começou a escrever nos comentários de cada vídeo, baixou o livro Mensagens de Deus. Tu momento diário com ele e o lia cada noite. Antes de dormir, começou a declarar em voz alta as promessas de Deus, embora seu entorno não tivesse mudado ainda. E pouco a pouco sua fé, antes afogada pela preocupação, começou a reviver. Passaram umas semanas, não foi da noite para o dia, mas algo começou a mudar. Um antigo cliente lhe recomendou com alguém que estava buscando exatamente o que ela oferecia. Seu esposo conseguiu um novo emprego, melhor pago que o anterior. Seu filho melhorou e, o mais importante, a ansiedade se foi apagando como uma tempestade que lentamente se dissipa e deixa ver o céu azul. Patrícia recuperou a paz, mas não porque tudo estivesse perfeito, mas porque havia aprendido a confiar, a soltar, a viver em fé. Ela nos escreveu de novo, desta vez com um coração agradecido, dizendo: Deus não só resolveu o que me preocupava, me ensinou a não viver mais escrava do medo. Aprendi que a preocupação me fazia viver em piloto automático. Agora cada dia é um ato consciente de fé. Este testemunho não é único. O recebemos uma e outra vez desde muitos lugares do mundo. Pessoas comuns como você, como eu, que estavam no limite, que encontraram na palavra viva um refúgio. Histórias que começaram com dor, mas terminaram em restauração. Porque Deus segue obrando. Porque sua fidelidade não acaba, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E sabe o que? O próximo testemunho pode ser o seu. Sim, você que está escutando isso agora, você que chegou a este vídeo buscando respostas, consolo, direção, Deus te está chamando a confiar, não a entender tudo, mas a descansar nele. Porque quando dá esse passo de fé, o invisível começa a se mover a seu favor. Hoje pode ser o início de sua história de transformação. Não importa quão profunda seja sua preocupação, nem quantas vezes tenha tentado sair e não haja podido, o que importa é que Deus está contigo agora aqui, neste mesmo momento. E se Ele já o fez por Patrícia, por tantos outros, também o fará contigo. Escreva nos comentários: minha história não termina aqui. Escreva-o com força. Escreva-o como quem planta uma semente de fé, porque está fazendo. Cada palavra escrita é uma declaração espiritual, e quando muitos se unem nessa mesma declaração, o céu se comove. Se conhece alguém que está vivendo algo parecido, compartilhe este vídeo com amor. Não sabe o poder que pode ter uma palavra no momento justo. Seu ato de fé pode ser o impulso que outro precisa para voltar a crer. E se ainda não forma parte desta comunidade, inscreva-se, não por costume, mas como uma decisão espiritual. Este canal é um lugar onde Deus fala, onde os corações curam, onde a fé se alimenta. Não está só, não está só, está a caminho. E este caminho está guiado pela mão de Deus. Ele já resolveu. Agora é seu momento de crê-lo, de vivê-lo, de dar testemunho dele. Porque a próxima história que contaremos aqui pode ser a sua. Agora, respire fundo um momento, ponha sua mão sobre o peito e escute o que vou te dizer com a alma. Você não está escutando isso por casualidade. Esta mensagem não apareceu em sua tela porque sim, foi Deus. Foi Ele em sua perfeita soberania, que te trouxe até aqui para que recordasse uma verdade que já conhecia, no profundo de seu espírito, mas que talvez havia esquecido por tanto dor, por tanto cansaço. Ele já resolveu. E hoje, depois de tudo que escutou, depois de tudo que seu coração sentiu, é momento de atuar. Porque quando responde em fé, abre a porta para que o sobrenatural entre no natural. Não é magia, é obediência, é confiança, é movimento espiritual. Por isso te convido com todo o meu coração a fazer algo poderoso. Escreva nos comentários o nome completo da pessoa que quer
que receba esta oração. Pode ser seu esposo, sua filha, um amigo, você mesmo. Escreva-o sem medo, esse nome será lido por milhares de pessoas que oram junto contigo. Esta comunidade é um altar vivo e cada nome que aparece aí é uma semente plantada em terra fértil. Também escreva o nome de sua cidade ou país. Queremos orar juntos por esse lugar. Queremos levantar um clamor global, uma cadeia de intercessão que percorra o mundo com fé, palavra e poder. Quando compartilha seu lugar, estamos unidos em um mesmo espírito, intercedendo por lares, por ruas, por escolas, por governos. Deus vê cada comentário, Deus escuta cada oração, e onde há fé coletiva, há céus abertos. Se esta mensagem tocou sua vida, dê like. Pode parecer algo simples, mas quando faz, está dizendo: esta palavra me falou e quero que chegue a mais pessoas. O YouTube entende esse gesto e o usa para mostrar este vídeo a alguém mais que, como você, está buscando um sinal do céu. Assim que sim, seu clique pode ser o ponto de partida do milagre de alguém mais. Compartilhe este vídeo, não só porque seja bonito, compartilhe como quem entrega água a quem tem sede. Talvez você já encontrou consolo hoje, mas há alguém lá fora que está à beira de se render, e uma só mensagem pode mudar sua noite, seu caminho, sua vida. Seja esse canal, seja luz, e se ainda não se inscreveu, faça-o agora. Este canal Mensagens de Deus Oficial não é só conteúdo. É um refúgio espiritual. É um lugar onde cada vídeo, cada palavra, cada oração está desenhado para te recordar quem é e a quem pertence. Ao se inscrever, se une a uma família que ora, que compartilha, que crê. Ative o sininho não para receber uma simples notificação, mas para receber alimento espiritual justo quando mais o precisa. Às vezes uma palavra chega justo a tempo e isso pode marcar a diferença entre seguir na preocupação ou começar a viver em paz. Faça-o agora porque isso não é um final, é um novo começo. Está sendo parte de algo maior que você, uma comunidade mundial, que levanta sua voz para declarar que Deus segue falando, segue obrando e segue resolvendo o impossível. E se já comentou, sua frase profética, seu nome ou de alguém mais, se já deu like, se já compartilhe, deixe-me te dizer isto com todo o meu amor. Obrigado. Obrigado por confiar, por abrir seu coração, por ser parte deste movimento de fé que não para de crescer. Agora prepare sua alma, porque no último trecho desta mensagem vem uma bênção poderosa, uma declaração final que selará tudo que hoje semeamos em seu espírito. O que vem agora é a confirmação de que sua história ainda não terminou. Deus te leva da preocupação à paz, da ansiedade à confiança, da dor à plenitude. E tudo começa com uma decisão. Expire. Deixe que este momento te abrace. Caminhou durante estes minutos por um vale de palavras, mas não eram só sons. Era o Espírito de Deus, te falando com ternura, com verdade, com poder. Sentiu que algo dentro de você se moveu, verdade? É porque algo dentro de você está sendo restaurado. Há batalhas que ninguém vê, há silêncios que gritam, mais que 1000 palavras. Há noites em que a alma se sente como um campo de guerra. Mas hoje aqui, neste preciso instante, Deus te está cobrindo com seu manto de paz, não com uma paz superficial, mas com essa que sobrepuja todo o entendimento, como diz Filipenses 4:7. Essa paz que não precisa de explicações, essa que chega como um bálsamo, como um sussurro suave no meio do ruído. Hoje Deus quer que saiba algo que mudará sua forma de olhar os dias que vêm. Você não foi desenhado para viver com medo, foi criado para caminhar com confiança. Ele não te formou para que vivesse esgotado pelas preocupações, mas para que descansasse em sua fidelidade. E embora não entenda tudo o que está vivendo, embora não tenha respostas a cada porquê, pode ter certeza em algo. Deus segue escrevendo sua história e ele já viu o final. E esse final não é de ruína, não é de perda, não é de derrota.
É um final glorioso, um desenlace onde entenderá que tudo que hoje te preocupa tinha um propósito eterno, porque Ele não desperdiça nenhuma dor, nenhuma lágrima, nenhuma espera. Talvez neste momento ainda não o veja, mas a fé não é ver. A fé é caminhar ainda com os olhos fechados, sabendo que aquele que vai adiante de ti não falha. Por isso hoje declaro sobre sua vida com todo o amor de Deus esta bênção. Que a paz que vem do céu desça sobre ti como um orvalho suave na madrugada. Que cada pensamento de ansiedade seja substituído por pensamentos de esperança. Que suas noites se encham de descanso e seus dias de propósito. Que seu coração receba forças novas cada manhã, como diz Lamentações 3:22-23, pelas misericórdias do Senhor não fomos consumidos, porque suas misericórdias não acabaram. Novas são cada manhã. Grande é tua fidelidade. Que toda voz que queira semear preocupação em sua mente seja silenciada pela voz doce do Espírito que te sussurra: eu estou contigo, não temas. Que o temor não tenha mais domínio sobre suas decisões. Que cada passo que dê, embora pequeno, esteja dirigido pela sabedoria divina. Que se levante cada dia com a convicção de que algo bom está a caminho, porque o Deus que cuida das aves e veste os lírios também se ocupa de ti. Declaro que não voltará a ser escravo do pensamento repetitivo que te tira a paz, que seus olhos verão milagres, que sua alma voltará a cantar, que sua boca se encherá de agradecimento pelas coisas que ainda não recebeu, mas já creu que o Deus que abriu o mar vermelho, que alimentou os seus no deserto, que ressuscitou os mortos e multiplicou o pouco, também faça coisas grandes em sua vida. Que veja como que hoje parece um muro, amanhã será um testemunho. Que o que hoje parece uma perda, amanhã será semente de bênção. E que nunca mais esqueça esta verdade. Não precisa se preocupar, porque Deus já resolveu, já está feito, já está escrito, já foi ordenado desde o céu. Sua parte é confiar, descansar, seguir caminhando com os olhos nele. Hoje bendigo sua casa. Que a presença de Deus inunde cada canto, cada quarto, cada conversa. Que onde houve discussão, agora haja compreensão. Onde houve tensão, haja ternura. Onde houve lágrimas, haja riso. Onde houve silêncio doloroso, haja orações sinceras. Que seus filhos, se os têm, caminhem em paz. Que sua pareja, se a tem, seja um refúgio e não um peso. Que suas relações sejam saudáveis. Que suas decisões sejam sábias e que seus passos te aproximem cada vez mais do propósito eterno que Deus desenhou para ti. Bendigo também suas finanças. Que onde hoje vê escassez, amanhã veja provisão. Que cheguem respostas, oportunidades, recursos inesperados, mãos generosas, portas abertas e que aprenda a viver desde a abundância do coração, sabendo que seu valor não está no que tem, mas em quem é, filho amado de um rei que não falha. E se está enfermo, se há diagnóstico, se há sintomas que te roubaram a alegria, que a sanidade de Deus no tempo perfeito invada seu corpo, que sinta a força voltar a seus ossos, o gozo renascer em seu rosto, a certeza de que o mesmo Jesus que tocou leprosos e levantou paralíticos, também está contigo agora. Receba esta bênção como quem recebe água no deserto, não como um fechamento, mas como um selo que te marca, que te cobre, que te recorda. Não caminha só. Deus vai adiante de ti, preparando caminhos onde antes só havia espinhos. Vai detrás de ti, cobrindo o que deixou atrás com sua misericórdia. Vai a seu lado, sustentando seus passos cansados quando já não pode mais. E vai dentro de ti, enchendo os vazios, curando as feridas que ninguém vê. E te revelando: não temas, filho meu, filha minha, estou aqui. Embora a tempestade não se tenha acalmado ainda, você pode dormir tranquilo na barca. Porque Jesus segue a bordo. Ele não soltou sua mão. Ele não mudou de opinião. Ele não se esqueceu de sua oração. E o que hoje parece não ter forma, amanhã será um testemunho de sua glória.
Não importa quão longa pareça a noite, porque mesmo na escuridão, a voz de Deus segue falando. Às vezes o faz em um suspiro, às vezes em uma lágrima, às vezes no silêncio mais profundo. Mas sempre está. Ele não abandona, não se retira, não cala por indiferença, mas sempre com amor, porque nesse silêncio te está moldando, te está ensinando a confiar mesmo quando não entende. Assim que neste momento sagrado, neste instante em que sua alma respira e seu coração escuta, feche os olhos e repita comigo, não como uma fórmula, mas como um ato de entrega. Senhor, obrigado por me recorda que não tenho que me preocupar. Confio que já resolveu. Descanse em ti. Amém. Sinta como essas palavras não vão embora, como permanecem no ar, como se o próprio céu se inclinasse para te escutar. Que a paz do Espírito Santo te rodeie, que te cubra como uma manta invisível, que acalme cada pensamento inquieto, que apague cada medo que ainda tenta ficar. Esta noite não é uma mais. Esta noite é um altar, o lugar onde Deus te encontra, onde sua voz acaricia suas feridas, onde sua luz entra pelas rachaduras que deixou abertas. Deixe que a presença do Senhor invada seu quarto. Deixe que cada canto se encha de sua glória, que sua cama se converta em um templo, que sua respiração se sincronize com a paz do céu. E se te custa dormir, se o passado grita ou o futuro assusta, então escute isto, não está só na escuridão. O mesmo Deus que pôs nome às estrelas te chama por seu nome esta noite. Ele te viu chorar, te viu tentar, te viu cair, e ainda assim segue crendo em você, porque seu amor não depende de seus logros, mas de sua fidelidade eterna. E se hoje abriu seu coração, embora seja um pouco, deixa-me te dizer, isto com a alma, Deus já começou algo novo em você. Pode que não o sinta ainda. Pode que suas circunstâncias externas sigam iguais, mas algo se moveu dentro de você. E esse pequeno câmbio, esse sussurro divino em seu espírito é a prova de que não está só. Hoje quero orar por você, não só com palavras, mas com o coração. Feche os olhos se puder. Ponha sua mão em seu peito e escute esta bênção como se Deus mesmo a pronunciasse sobre ti. Que o Deus de toda misericórdia te abrace agora com sua paz. Que sua presença entre em sua casa, em sua alma, em seus pensamentos, como um vento suave que limpa, renova, acalma e enche. Declaro sobre você uma temporada nova, uma etapa de restauração interna, de decisões guiadas pelo Espírito Santo, de sonhos que ressuscitam, de promessas que se cumprem, de batalhas que se ganham em silêncio. Que tudo que te tirou alegria comece a ser curado, que cada ferida que parecia eterna comece a cicatrizar com ternura, e que cada parte de você que se sentiu esquecida seja agora visitada pela voz de Deus que diz: aqui estou, nunca me fui. Declaro que sua mente será livre de pensamentos repetitivos de derrota, que seu coração se abrirá para confiar outra vez, que seu corpo se encherá de nova energia e que sua fé será mais forte que o medo. Não importa o que tenha passado, não importa o que ainda não entenda, Deus é maior que sua confusão, mais forte que seu cansaço, mais constante que sua ansiedade. E o melhor é que não se rende contigo. Ele segue crendo em você, ainda quando você deixou de crer. Ele segue te esperando, ainda quando se afastou. E segue te falando, ainda quando pensou que já não merecia escutar sua voz. Ele te escolheu, ele te apartou, ele tem planos contigo. E o que começou hoje, com esta mensagem, pode ser o início de uma transformação tão profunda, que alcance cada canto de sua alma. Não porque você seja forte, mas porque Deus nunca falha. Ele termina tudo o que começa. Ainda quando você crê que já não há saída, ainda quando o silêncio parece interminável, Ele segue obrando. Ele não se detém. Às vezes pensamos que precisamos que mudem as circunstâncias, mas o que realmente precisa mudar é o coração. E isso é precisamente
o que Deus está fazendo agora mesmo dentro de você. Está movendo peças invisíveis, restaurando feridas antigas, abrindo caminhos onde antes só havia deserto. Nada disso é casualidade. Chegou até aqui porque o céu te estava esperando. Pare um momento, respire. Sinta o peso deste instante como algo sagrado. Não está simplesmente escutando uma oração, está participando de um encontro. O céu se inclinou um pouco só para se aproximar de você, para te olhar nos olhos e sussurrar com ternura: te amo. Estou aqui, não temas. E essa voz não é um eco do passado, é uma promessa viva do presente. Deus te está recordando que não importa quantas vezes tenha caído, nem quantas lágrimas tenha derramado, nem quantas portas se fecharam. Seu amor segue de pé, firme como uma rocha, paciente como a eternidade. Ele não se cansa de você, ele não se rende contigo. Receba agora esta bênção como um selo profético sobre sua vida. Que cada palavra desta mensagem penetre no mais profundo de seu ser e se converta em semente de fé, de esperança e de renovação. Que o Espírito Santo te cubra como um manto de luz e que essa luz te acompanhe mesmo nas noites mais escuras. Que onde antes houve medo, agora habite confiança. Que onde houve choro, floresça alabanza. Que onde sentiu vazio, agora sobreabunde a presença de Deus. Que a fortaleza divina te envolva de tal maneira que mesmo seus dias mais cinzentos se transformem em testemunho. Que sua vida seja uma carta viva, uma história escrita pelas mãos do Criador. Que tudo que parecia roto encontre propósito. Que tudo que doía agora sane. E que tudo que parecia perdido renasça sob a graça do céu. Porque o Deus que falou no princípio dos tempos segue falando hoje. E esta palavra que escuta não se perderá no ar, descerá sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, trazendo consolo, direção e uma paz que sobrepuja todo entendimento. Se hoje sente em seu coração que esta mensagem foi para você, não aguarde só para si. Compartilhe, deixe que a luz que te alcançou toque também a outros. E te convido a formar parte de nossa família de fé no caminho do infinito. Ali cada dia compartilhamos orações, mensagens, reflexões, palavras que alimentam o espírito, que curam, que despertam, que transformam. Esse canal não é só um espaço digital, é uma casa espiritual, um refúgio para corações cansados, um altar onde Deus segue falando. Inscreva-se, compartilhe, seja parte desta missão de fé e esperança. Porque quando compartilha a palavra, se converte em instrumento de luz, ajuda que outros encontrem o mesmo consolo que hoje encontrou você. E agora, enquanto a noite cai completamente, deixe que seu coração se acalme. Que sua respiração seja oração, que seu descanso seja rendição, que seu sono seja comunhão com o céu. Durma em paz, filho amado, filha amada, porque enquanto você descansa, Deus trabalha. Enquanto você dorme, Ele prepara o dia que vem. Não tema a escuridão. Ela só existe para revelar a luz. E essa luz, esta noite, te encontrou a você. Durma sob sua graça. Desperte amanhã sob seu propósito. E nunca esqueça, não foi casualidade que chegasse aqui. Esta mensagem foi escrita para você no idioma exato de sua alma.